Boa tarde, pessoal. Uma boa tarde a todos. Luz e paz e energia positiva para todos vocês. Passando por aqui para falar com vocês sobre quando a gente desencarna, quando é feito o deslace, né? Que a gente está saindo do nosso corpo, né? Naquele momento do nosso deslace, para a gente partir para nossa casa, porque na verdade a nossa casa não é aqui na Terra. Aqui na Terra é uma passagem aonde a gente passa por muitas experiências, aonde o nosso espírito ele aprende a desenvolver os potenciais dele. A nossa casa é lá, né? Que nós nos preparamos para ir para lá, para a nossa verdadeira casa. Como vocês sabem, a vida é eterna. Então, quando a gente desencarna, nossa matéria, o nosso corpo, essa casca grossa, ela vira pó. Ela vai se deteriorando e vira pó. Mas a alma, ela é eterna. Todo mundo sabe que a gente continua vivo pela eternidade. Então, naquele momento do deslace, a gente, muitas vezes, dependendo da situação, de como a gente entende, que a gente sabe que a gente está desencarnando, porque muitas vezes a gente já se prepara e já entende. E no momento que a gente está fazendo o deslace, a gente já sabe, já tem a consciência, dependendo do modo que é ocorrido, né, a nossa desencarnação, a gente entende que a gente já está saindo dessa matéria e indo fazer parte de um outro espaço, né, de um espaço. Então, gente, muitas vezes a gente percebe que a gente está saindo do corpo e muitas vezes a gente consegue ver quem está na nossa volta, a gente consegue enxergar os nossos entes queridos, os nossos familiares e nossos amigos ali. Muitas vezes no nosso funeral a gente está assistindo a nossa morte. Então, quando a gente está ainda naquele processo de se adaptar ao nosso novo momento, à nossa nova condição, muitas vezes a gente ainda está um pouco fora de si, muitas vezes a gente ainda tem uma sensação que a gente está vivendo um sonho, a gente ainda não está com aquela consciência plena, que a gente já não pertence mais à Terra. Então a gente ainda tem, né, muitas vezes um apego com a família, com os amigos, com a vida que a gente tinha, com o nosso trabalho. Principalmente quem é muito materialista custa mais a se desligar nessa situação. Então o que acontece? Muitas vezes quando a gente está ali do outro lado e a pessoa está desse lado, a gente está sentindo todinho o sofrimento daquela pessoa, a gente consegue ouvir o pranto, sentir, né, aquela energia da pessoa. A pessoa está muito fechada, está sofrendo muito por causa daquela perda, e a gente também está, a gente que eu falo, né, o espírito que está ali, ele está sentindo, ele está absorvendo todinha aquela energia. Então muitas vezes dificulta muito para que esse espírito ele consiga caminhar e seguir o caminho dele. Aqui é confiado que cada um de nós, né, é diferente, porque cada um de nós, dependendo das nossas ações aqui na Terra, o que a gente pratica, quando a gente desencarna, a gente vai encontrar o que do outro lado? Encontrar aquilo que a gente colheu aqui, plantou aqui, né? Existe um umbral, né, onde a gente passa por um período de entendimento, de aceitação, de entender, né? O umbral não é nada mais, nada menos que a nossa própria consciência que está ali, que cria, é os nossos medos, são as ações que a gente errou na Terra, e a gente vive, o mental da gente ainda está muito ligado àquelas condições terrenas, aquelas situações que nós mesmos criamos, que nós erramos. Então a gente passa por uma espécie de umbral, que é para a gente entender isso, mas a gente sabe que a gente não está sozinho, mesmo lá. Deus está lá, os nossos guias espirituais, os espíritos de luz vão ali. Muitas vezes a gente é recebido pelos nossos entes queridos que já partiram, né, para a gente entender que a gente não está mais aqui. Geralmente, se for o nosso merecimento, a gente é recebido. Muitas vezes por nossos guias espirituais, muitas vezes por entes queridos da gente, que nos acompanham até o lugar que a gente vai permanecer, ficar durante um tempo. Que isso vai depender muito, né, da nossa luz, do nosso caminho, do que tiver, né, para a gente passar. Então, muitas vezes a gente ainda consegue perceber, sentir aquela energia das pessoas, o sofrimento das pessoas, né? E se torna mais difícil para o espírito ele seguir, porque ele fica preso à família, às pessoas que ele ama. Então, é muito importante, gente, a gente tem o nosso período do luto, que
que a gente sofre, o sofrimento é inevitável, cada um tem o seu tempo, o sofrimento da gente é inevitável, mas a gente tem que entender que a gente tem que respeitar o nosso luto, o nosso momento, mas a gente tem que aceitar. A melhor condição ainda para nos ajudar e ajudar quem está do outro lado é as preces. As preces chegam com uma força muito grande e acalmam muito o espírito que está do outro lado. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, que se a gente merecer, a gente vai nos encontrar novamente num outro momento. É difícil, a dor é inevitável? É muito difícil perder quem a gente ama, por mais que a gente entenda, que a gente seja espírita, que a gente entenda isso, é muito difícil para a gente aceitar uma perda. A gente é humano, mas a gente tem que começar a trabalhar isso dentro da gente, a gente tem que respeitar esse momento da dor, mas a gente não pode ficar ali sofrendo, alimentando, chorando o tempo todo, durante muito tempo. O que acontece? A gente não ajuda que aquele espírito vá e siga o seu caminho em paz. Então, pessoal, assim, a gente já tem que entender desde agora que a gente vai morrer um dia, isso é inevitável. A gente vai nascer quantas vezes forem necessárias, a gente vai voltar à vida e a nossa casa é lá. E a gente aceitar que nossos entes queridos cumpriram a missão deles na Terra e agora eles estão dando continuidade no próximo caminho que eles vão ser levados. Então que a gente respeite esse momento, que a gente aceite, mas que a gente não fique o tempo todo ali chorando, sofrendo em cima daquela situação, porque o espírito que está do outro lado, ele não, muitas vezes não consegue se comunicar e ele está sofrendo junto. É um momento difícil, é um momento de dor, vai dar saudade, vai voltar aquele pensamento, vai tocar o coração, mas a gente tem que aceitar. E se a gente merecer, for merecedor, o amor verdadeiro ele não se perde com tempo nem com espaço. Um dia nós vamos voltar a se encontrar. Um forte abraço, uma boa tarde e fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.